Sofri só 21 anos com as dores severas. Eu tenho 40 anos e ainda posso falar que até hoje sofri mais do que vivi, né? Foram 2 diagnósticos que a gente acha que foram errados, né? Eu sou do interior de Goiás, moro em São Paulo há 27 anos. E eu tive apendicite aos 13 anos, que, na verdade, nem foi um apendicite descoberto. Meus pais tiveram que mandar me abrir, porque o meu apêndice estava atrás do intestino. Bom, em Goiás ainda não tem, né, tratamento para endometriose, enfim, naquela época, início dos anos 90. Na minha cidade, eu lembro que até o aparelho de ultrassom quebrou, eu tive que ir com a bexiga cheia para a capital, que eu sou do interior, em Goiás. E, assim, não acharam nada de anormal. E eu passando mal, passando mal, passando mal, até que meus pais não... Minha mãe chegou um dia, não aguentou mais me ver daquele jeito, e o médico falou, bom, alguma coisa ela tem, vamos abri-la. Eu tinha 11 anos, 13 anos, imagina como foi eu escutar isso, né? Porque tinha que me abrir para ver o que eu tinha. Enfim, continuei sofrendo no começo, aí depois 2 anos depois, eu tive cisto hemorrágico de ovário aos 15 anos. Eu fui grampeada, fizeram uma cesárea, mas me grampearam na época, não me costuraram. Né, o meu procto aqui, que operou, né, a minha endometriose, disse que ele nunca usou grampeamento aqui em São Paulo, que essa é uma técnica muito defasada. E eu não vou contar toda a minha história aqui, que a minha palestra é geralmente de 40 minutos, hoje eu tenho só 10 minutos para falar com vocês, que eu tenho muita coisa para mostrar. Mas eu sofri preconceito sempre a minha vida inteira, né? Pode-se dizer dos meus 12, 13 anos, quando eu menstruei, até, enfim, os meus 30 anos, quando eu fui diagnosticada aos 30 anos. E, desde 2012, que eu simplesmente estou curada da doença. Mas eles vão falar, como assim curada? Você é louca. Você não, a endometriose não tem cura, né? Que infelizmente é o que mais a gente escuta, né? O meu trabalho ele é todo jornalístico, né? Eu não tenho até todas as palestras que eu dou, inclusive essa, nada relata a minha opinião pessoal, que obviamente eu tenho ela, né? É só me perguntar, mas o meu trabalho é jornalístico e que eu em 2012, semanas antes da minha cirurgia, pedindo em um grupo americano orações, que eu ia entrar na minha segunda videolaparoscopia para endometriose, dessa vez com a equipe multidisciplinar, porque na minha primeira eu estava só com o meu ginecologista, né? Os exames, como o doutor Fernando falou, não mostravam lesões e, assim, não mostram aderências. Eu estava com a pelve toda congelada, né, em 2010, quando eu fiz a minha primeira cirurgia, no dia 27 de julho. E, assim, eu não sei como eu cheguei andando e respirando no hospital, porque eu tinha tanta dor, mas tanta dor, que para abrir o olho doía. E todo mundo perguntava, mas o que você sente? Eu falo, não sei, dói tudo. E eu estava com a pelve congelada. E, de fato, né, o meu médico ele foi bem enfático, né, e disse que eu estava morta por dentro, que ele não sabia como eu cheguei lá andando e respirando. E eu acho que, quando ele me viu por dentro, ele quis desistir. E ele falou que fez o que ele pôde. Ele estava sem o prócto, minhas alças intestinais estavam todas cheias de nós e enrolando todos os meus órgãos pélvicos. Ele falou que nunca viu aquilo na vida dele. Enfim, então ele fez o que ele pôde, deixou bem claro que não conseguiu retirar tudo, porque estava sem o prócto, mas eu consegui ter uma vida mais ou menos normal, não com tanta dor que eu tinha antes, né? E, quando foi dia 3 de junho de 2012, decidimos fazer uma nova cirurgia, porque eu já estava voltando a sofrer. Eu não conseguia nem colocar, às vezes, também blusa. A blusa doía, a minha barriga inchava muito, né? Eu não usava calça jeans, né? Eu fiquei 6 anos sem usar calça jeans. Eu fiz um post no Blogspot, logo após a minha segunda cirurgia, usando uma calça jeans ainda em posição de Buda. Essa foto rodou o mundo inteiro, que na época eu divulgava nos grupos americanos e europeus. E, assim, todas me perguntavam como eu conseguia usar, porque o inchaço abdominal, que é um dos sintomas, infelizmente, é pouco falado, e as pessoas não conseguem usar nem calça jeans. É um absurdo, né? Mexe com toda a vida. Quando foi pouco antes da minha cirurgia, eu conheci esse... Para mim, eu sou completamente apaixonada por tudo que ele faz pela endometriose. Ele é aposentado já como cirurgião, mas ele ainda trabalha, né? Dr. David Redwine, eu conheci ele por meio de 2 ativistas americanas, quando uma delas me perguntou assim, qual cirurgia você vai fazer? Eu falei, como assim? A videolaparoscopia. Ela falou, não. Você vai fazer a cirurgia com a retirada total dos focos ou você vai só queimar a superfície? Bom, eu não sabia, né, não sou médica, enfim, morria de dor. Eu escrevi o blog como meu diário, mas eu não tinha nem cabeça para pensar ou tentar procurar alguma outra coisa. Eu falei que eu não sabia e que eu ia
Enfim, eu ia ver o que ia acontecer. Eu saí da minha cirurgia sem nenhuma dor, acordei já da anestesia e nunca mais, até hoje, 7 anos que eu não tenho dor nenhuma. Né? Então, eu mostro nas minhas palestras a dedicação do Dr. Redwine. O Dr. Redwine, ele, por um motivo, até a gente tem amor ao que fazemos, né? Eu, pela minha história e pelas portadoras, e ele foi em busca da cura porque a primeira esposa dele teve endometriose, e chegou do médico e falou assim, então, eu vou ter que tomar hormônio para o resto da vida, porque a doença não tem cura. Ele falou, como não tem cura? Claro que tem que ter cura. Ele jogou todos os livros fora, foi estudar, e descobriu que desde 1950 a excisão é a única forma de curar a doença. Ele começou em 79, então a excisão, óbvio. E ele disse que é o princípio da medicina, ele me disse, de tirar tudo que está errado no corpo humano. Então ele introduziu esses novos conceitos, né, que a doença, ela possivelmente tem origem em fetos, a doença profunda, né, que não tem como uma doença profunda, enfim, vir da menstruação, e já foi provado também cientificamente, histologicamente, que o endométrio da menstruação é diferente do endométrio do foco. Né? Então, eu não sei como que, enfim, 98% dos especialistas continuam reproduzindo isso. Eu escutei da boca dele pessoalmente em 2014 e também da boca de um dos discípulos dele, né, Dr. Ricardo Pereira, no congresso de 2014, que quando eu soube que ele vinha para o Brasil, eu fui correndo conhecê-lo, eu tinha que saber que ele era de verdade, que ele existia. Fiz uma entrevista exclusiva com ele no blog, então esses são alguns dos conceitos novos que ele introduziu, né, que a origem embrionária é muito antiga em relação à mulleriana, né, da menstruação retrógrada, que é de 1925, e a mulleriana é de 1800 e alguma coisa, 1860, ou seja, já foi comprovado endometriose em fetos, mas, infelizmente, todo mundo fala, a maioria fala, que vem da menstruação retrógrada. Então, essa é a diferença entre o que o Dr. Tomil falou muitíssimo bem, e até vou roubar em umas próximas palestras, mas a gente mostra do iceberg. Esse slide foi cedido pelo Dr. Alisson Zanata para todas as minhas palestras, que é um médico que ratifica tudo que eu falo também, que é um parceiro meu. Né, a diferença da cauterização, que o Dr. Tomil já falou muitíssimo bem. E quando eu conheci o Redwine também, não vou conseguir falar tudo, mas eu conheci o Dr. Redwine, e ele tira todos esses mitos, né, slogan, que a doença não tem cura, que a doença vem do útero, sendo que não é o mesmo endométrio, né, não é o mesmo tecido. Doença da mulher moderna, gente, essa é a pior frase que o médico pode reproduzir na vida, culpar a própria paciente pela doença. Aí eu tenho inúmeros porquês, mas também tempo muito rápido, não dá para falar. Né, a doença já é relatada, já existe sintomas de endometriose na era egípcia. Claro que não era endometriose, mas períodos dolorosos sempre existiu. Né, que a doença é sinônimo de infertilidade, isso também não é verdade, ela causa, sim, a maior parte da infertilidade feminina, mas temos sempre que ter esperança e com o tratamento correto, com a cirurgia correta, é possível, sim, ter uma gravidez, seja natural ou por tratamento de reprodução assistida, e a minha história também vai para isso. E que a gravidez e a menopausa não são a cura da doença, é um outro mito reproduzido, e a questão também, gente, que eu não gosto de ouvir, acomete apenas mulheres em idade reprodutiva. Por que eu não gosto de ouvir? Porque a Vivian, que é esse meu exemplo das minhas palestras também, ela me mandou por e-mail, ela tem endometriose aos 18 anos, quando ela menstruou. Então, falar que é da idade reprodutiva, de 15 ou 13 a 45, tira a Vivian da estatística. Existem muitas Vivians no Brasil e no mundo, que hoje em dia, infelizmente, as meninas estão menstruando muito mais cedo. E agora, a Eunice, que foi diagnosticada com endometriose 3 anos após menopausa. Esses são os custos diretos, né, da endometriose, e os indiretos também, assim, da portadora. Né, tudo que a gente passa, eu também passei por muitos deles. Tá? Aí são os custos social. Né, e eu falo bastante do suicídio, sou uma das primeiras, ou a primeira ativista a falar abertamente do suicídio, assim como da dispareunia, que é a dor durante a relação sexual. Né, enfim. Agora eu vou mostrar algumas inovações do endometriose eu, né, que é essa questão do março, o março amarelo. Gente, eu juro, eu tive que postar aos 30 dias da Endomarcha, né, que no dia 30, e eu levei um susto quando eu abri as redes sociais, e assim, todo mundo postando o março amarelo. Eu fiquei muito feliz. Por quê? Nós falamos disso, sabe quando a primeira vez? Em 2012. Muito do que eu faço aqui, eu trouxe de fora. Né, algumas coisas a gente criou, eu e minha equipe,
Mas o Yellow Mart, por exemplo, desde 2010, quando eu comecei o blog, eu já vi. Né, em 2012, eu bem, porque em 2011 estava ruim, ainda com dor, né, não estava curada, não estava bem, não tinha muito tempo para estudar a doença. Em 2012, nós começamos a falar de Março Amarelo e falei que era um sonho fazer algum evento aqui, quando foi no mês de março. Quando foi no ano seguinte, no dia 30 de março de 2013, nós fizemos o primeiro Brasil na conscientização da endometriose, lá no Vão Livre do MASP, onde é a nossa concentração da Endomarcha São Paulo. Aproveito a todos para convidar a participar no próximo sábado, mas também vou falar já da marcha. Eu tirei desses países, essa minha tabela é de 2014, então ela está bem defasada, hoje em dia muitos outros países têm a semana de conscientização, e eu fiquei chocada, né, quando, acho que cortou aí do slide, mas assim, a Nigéria, por exemplo, e também cidades da África, já tinham semanas de conscientização e o Brasil ainda não tinha. Então, começamos com a Endomarcha a ter algumas leis, né, e intitulamos o dia 13 de março para as leis, para ser algum dia da endometriose, em homenagem à primeira endomarcha no mundo, que foi dia 3 de março de 2014. Essa é as 20 cidades, né, hoje o Brasil, eu sou a capital brasileira, hoje o Brasil é o país com mais cidades inscritas na endomarcha, deixa eu ver se eu passei certinho, cidades inscritas na endomarcha. São 20 cidades que marcharão no próximo dia 30 de março em prol da conscientização da doença. E o que nós reivindicamos na Endomarcha? Tudo no blog, no endometrioseu.com.br. O que nós já deveríamos ter por direito, né, gente? Eu falo que é uma vergonha a gente ter que sair às ruas para ter um direito que já era para ser nosso, que está assegurado na Constituição, mas que nós não temos. Mas então vamos à luta. E aí também precisamos da parceria dos médicos, né, para a gente poder ter esse reconhecimento da endometriose, claro, os nossos direitos. E também temos que mudar os mitos e os slogans, como diz o Dr. Edwine, porque, por exemplo, ninguém do INSS vai colocar uma mulher, né, lá, se ele sabe que a doença não tem cura. Então ele fala, imagina, vou negar, ela vai ficar aqui afastada, encostada, né, o que eles falam, o resto da vida. Então, assim, a partir do momento que esse médico tem a noção que a doença tem cura, sim, não em todos os casos, né, mas em muitos, talvez a maioria, se feita a cirurgia correta, ele terá uma outra atitude em relação a isso, e talvez nós teremos também a questão dos nossos direitos, né? E, para finalizar, estou terminando já que eles finalizaram lá, essas são as estatísticas, né? Então, somos mais de 10 milhões de brasileiras com a nossa campanha. Eu sou uma em 10, que é a mesma campanha da Endomarcha, que eu vou colocar, já está nas redes sociais, agora eu vou colocar as plaquinhas no blog. Nós somos mais de 10 milhões de brasileiras, e essas são todas doenças com políticas públicas, né? Ou seja, HIV tem 1 milhão no Brasil entre homens e mulheres, por exemplo. A lúpus, também, artrite reumatoide, ambos os sexos. E portadores de endometriose são mais de 10 milhões de brasileiras. É, assim, praticamente uma infestação. E deve ser muito mais, porque não tem um dado estatístico correto. A gente faz uma estimativa, né? Eu uso esses 10 milhões, eu comecei a falar nisso um tempo atrás, hoje um monte de gente já fala, até algumas sociedades, porque eu pego desde aquela que está com 9, 10 anos, até aquela mais ou menos com 60 anos do último censo de 2010. Bom, e esse aqui é o Endometriose Eu em números, né? É endometrioseu.com.br. O meu forte mesmo é o blog, é o único no segmento, né? Não tem outro nem no Brasil e nem no mundo que tem um blog jornalístico. Eu estudo a fundo a doença, eu respiro endometriose, né? Eu tenho uma filha pequena, mas eu não durmo. Eu vou dormir 3h30 da manhã, 4 horas, acordo 7h20 todos os dias, porque eu tenho que entender, e eu tenho que entender de uma forma correta para poder passar para vocês, né? Eu estou virando quase uma porta-voz, Dr. David Edwine, mas, de fato, ele foi assim, uma luz no fim do túnel, e eu faço questão de levá-lo às minhas palestras, e também tenho palestras até para universidades, para poder mostrar, já que a excisão não é ensinada nas universidades. Bom, é isso, gente, uma palestra de flash, bem pouco mesmo, essas são as redes sociais do blog, o meu e-mail, qualquer dúvida, estou à disposição também. Muito obrigada.